Olá! Lá atrás, em 2022, começou a valer a lei que regula a bula eletrônica de medicamentos. O texto permite aos laboratórios inserirem QR Code nas embalagens de remédios com composição, utilidade, dosagem e contraindicação. Determina ainda que as bulas digitais deverão ser hospedadas em links autorizados pela Vigilância Sanitária. O formato deve facilitar a compreensão e permitir a conversão do texto em áudio ou vídeo com o uso de aplicativos. Agora, a Anvisa vai dizer em que casos a bula impressa não poderá ser dispensada. Sobre o tema, eu converso com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e com Josélia Frade, coordenadora científica do Conselho Federal de Farmácia. Muito obrigada pela presença das duas no Elas Pautam. Qual a justificativa? Começando pela justificativa para a retirada da bula. Existe alguma pesquisa embasando essa proposta? Pois, primeiro dizer que esse é um assunto candente, porque quando se trata de medicamentos, nós estamos tratando de vidas, né? Estamos tratando de substâncias cuja posologia poderá definir seus benefícios e a possibilidade também, né, de problemas à saúde. Portanto, ainda temos uma estatística muito dramática no Brasil de que a maioria dos envenenamentos que chegam ao sistema de saúde são promovidos por drogas lícitas, pela falta de uso racional do medicamento, a falta de orientação, de assistência farmacêutica, que é o que nós defendemos como farmacêuticos. Aliás, eu sou a única farmacêutica no Congresso Nacional Brasileiro. E não há dúvida que hoje a presença do farmacêutico da farmácia por uma lei aprovada por este parlamento dá um diferencial, é ensinar a população o que é um comprimido dispersível, o que é um efervescente, né? Que tipo de alimento você não pode utilizar com determinado tipo de substância. Enfim, então, isso tem melhorado no Brasil. Mas, e portanto, nós concordamos que o QR Code conste, que o acesso digital seja possível, mas não podemos ignorar que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso dá mais de 25% da população brasileira, né? Que nós temos também uma rede de internet muito instável em boa parte do país. Você tem bom sinal nas capitais e olhe lá, né, em alguns lugares. Você tem que recorrer a espaços específicos para caçar o sinal. E isso no interior é uma realidade. Tem gente que vai para o alto de morros, na zona rural, para poder ter o sinal. Na pandemia nós pudemos ver, com as aulas à distância, as crianças, os adolescentes, quando tinham acesso a tablet, saírem desesperados na busca de sinal. Então, a verdade é que é um problema relativo à informação, o direito à informação. A bula é um documento formal, é a certidão do medicamento. Ali ninguém pode fraudar, né? Ela precisa ser mais clara, ela tem que ter letras maiores, sim, mas ela é indispensável para que você tenha segurança do uso do medicamento. O paciente, o prescritor médico e, acima de tudo, não tenha dúvida, também quem produz o medicamento. Então, eu defendo que a bula permaneça em função dessas condicionantes brasileiras. Era essa a minha pergunta, vou aproveitar e vou questionar a nossa especialista. Não dá para ficarem as duas? A bula mais o QR Code? Porque, um exemplo, eu posso até ter uma sociedade digitalizada, ainda não é o caso do Brasil, mas numa emergência, a bula está ali, à mão, eu não vou ter o tempo de fazer, eu vou estar nervosa, eu não vou ter o tempo de fazer, às vezes o QR Code não funciona. E eu imagino que, mesmo com a bula, já haja acidentes com o uso de medicação. Obrigada, viu, Aline, pela oportunidade de estar aqui, dividir esse momento com a doutora Alice. A bula, igual foi mencionado, ela é um documento que vai informar, né? Então, esse paciente, por que roupa muitas vezes não tem uma bula tão completa, né? Uma informação? É porque o uso incorreto, ou o medicamento incorreto, na dose incorreta, pode trazer danos para esse paciente.
Então, a nossa preocupação enquanto profissionais da saúde se restringe ao acesso a essa informação. Então, a gente também não é contra o avanço tecnológico, a gente é a favor que se avance. A gente tem muita preocupação com essa diversidade brasileira, com o perfil da nossa sociedade. O analfabetismo digital também é uma realidade. Então, eu sempre penso que um projeto de lei, ele tem que ter um plano de ação para ele também ser implantado, igual as políticas públicas. Aquela frase de lei que não pega, né? Então, acho que a gente, para um projeto de lei realmente transformar a realidade, que eu acho que é o grande papel, né, dos nossos parlamentares, é essa interferência, esse poder de contribuir para o avanço da nossa sociedade brasileira. Então, eu acho que esse é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, né? Dentro do Conselho, a gente, ao mesmo tempo que defende o avanço tecnológico, a gente defende que qualquer cidadão brasileiro tenha acesso à informação. Eu vou chamar a Marte daqui a pouquinho, mas eu queria, já que as duas são específicas da área de farmácia, eu fiquei curiosa. Quais são os acidentes pela ignorância mesmo? Não digo burrice, não. Eu sou ignorante em alguns aspectos também, pelo não conhecimento. Quais são os erros mais comuns que o brasileiro está sujeito, que ele comete, quando ele compra um medicamento e não lê a bula, por exemplo, ou mesmo lendo a bula, porque a bula, o outro problema da bula, no caso do Brasil, é que às vezes você lê a bula e não entende, porque ela ela tem uma linguagem específica médica. Pois bem, Aline, primeiro, dizer que o Conselho Federal de Farmácia está muito bem assessorado e que nós respeitamos muito a Anvisa. Então, não é uma visão de que a Anvisa não tenha condições técnicas de dizer, olha, esse aqui não precisa de bula. Mas por que aqui no parlamento existe tanta força da manutenção da bula? Por isso que você pergunta, né? Primeiro, aqueles que têm acesso àquela linguagem podem tirar a dúvida de si próprios e dos outros, né? Mas, segundo, ali é uma segurança documentada do que há naquele medicamento. Nós vivemos na sociedade da fake news, da pós-verdade, né? Então, há mentiras sobre o que acontece no Rio Grande do Sul nesse momento. Há mentiras sobre o perfil de pessoas. Então, é algo extremamente perigoso alguém, digitalmente, entrar num site desse e modificar a composição de um medicamento e você ser enganado acerca da sua composição. Realmente é muito perigoso. Nós não temos ainda segurança para abolir a bula como documento, como efetiva garantia da patente do que há naquele medicamento. Os erros mais comuns, Aline, eu percebo muito e recebo muitas informações sobre isso. Você vai tomar de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas o seu medicamento. Então, o paciente toma 8 horas e aí, 8 horas da noite vai tomar o medicamento. Quando, na verdade, né, é de 8 em 8 e não às 8. Às 8 e às 8. Esse é um erro. Esse é um erro enorme que acontece e você, ao alargar, por exemplo, o antibiótico, a faixa de tempo, né, da segunda dose ou da dose posterior, você já faz uma flexão, né, à bactéria patogênica que está ali atacando aquele paciente. Né? A outra coisa é a forma de administração. Né? Então, o que eu chamo um comprimido sublingual. Se o paciente não for orientado ou não tiver escrito na bula, olha, é embaixo da língua, e a bula diz. Eu já cometi esse erro e depois falei que o remédio não estava funcionando. Não estava fazendo efeito. Né? Nós temos problemas de antibióticos com linha cruzada, né? Digamos assim, com alimentos. É melhor você tomar com o estômago vazio ou tome após as refeições. A bula consta isso. E isso é acessível a todos. Né? E, portanto, um protetor estomacal. Não adianta você tomar junto com a alimentação. Você tem que tomar pelo menos 20 minutos antes de se alimentar. Acordou, tomou, vai ao banho e depois você vai fazer a sua alimentação, o seu de jejum. Né? Porque ali já vai estar protegida a sua mucosa estomacal. Então, essas orientações são fundamentais. Esse é o papel do farmacêutico. Quando o farmacêutico recebe o paciente
no balcão da farmácia, ou no leito hospitalar, ou numa unidade básica de saúde, ele faz isso e o paciente internaliza, né? Mas nós não temos farmacêuticos na equipe da estratégia da saúde da família, por exemplo, no Brasil ainda, né? Muitas vezes quem entrega o remédio de uso contínuo num posto de saúde é o vigilante. Isso é um problema a resolver. O Ministério da Saúde nos escute, né? Está tramitando um projeto meu garantindo o farmacêutico na equipe da estratégia da saúde da família. Mas o problema é exatamente que a bula orienta. E como você não tem acesso digital a todos, como farão esses? Mas eu deixo as considerações técnicas. Eu queria saber quais são os principais erros do brasileiro, né? Na administração Forma de remédio. de administração, tempo. Até para alertar as pessoas. A gente estava conversando aqui antes e ela falou, bom, eu sou asmática e uso Alenia. E quando eu fui a primeira vez comprar o remédio, o farmacêutico me explicou, olha, é uma cápsula que não é para ingerir, não é para você colocar em água e fazer a água esquentar. Ela tem um pozinho, você tem que encaixar no inalador e friccionar e depois aspirar. Senão não funciona. Mas não é sempre que a gente conta com alguém para fazer esse tipo de explicação na farmácia. Aline, os erros têm muito a ver com a forma farmacêutica. Tem umas que são mais difíceis de usar do que outras. Aqui a gente pode citar alguns exemplos, já foram citados. Tem muito a ver com as crenças do paciente, né? Então, por exemplo, eu já peguei paciente que não tomava diabinese porque era na cabeça dela um medicamento do diabo. Então, a gente às vezes esquece que a crença pode atrapalhar. A forma farmacêutica, a comunicação e a informação. Na pandemia, a gente viu o que a desinformação causou. Agora no Rio Grande do Sul está um caos. Então, assim, a bula, né, é um documento oficial para contrapor essas fake news. Então, erros mais comuns, por exemplo, um comprimido, uma cápsula. Geralmente, os estudos com essas formas farmacêuticas são feitas quando o paciente ingere tipo um copo, 200 ml de água. Tem paciente que acha a maior vantagem de tomar o medicamento, engolir com a saliva. Só que ele precisa daquele volume adequado quando ele administra o medicamento, quando ele engole, porque aquele volume de líquido, e a gente sempre orienta que seja água, para não interferir na ação do medicamento. Por quê? Aquele volume vai ajudar ali na dissolução desse medicamento para ele ser absorvido da forma que deve ser absorvido. Se é de barriga cheia, de barriga vazia. Como você citou, né? A primeira dispensação, ela é muito importante. Então, é o momento que o paciente vai começar a utilizar um produto que às vezes ele desconhece. O Alenia, por exemplo, que é o medicamento que você utiliza, ele é uma cápsula. No imaginário dos pacientes, uma cápsula é para engolir, não é para inalar. Então, no meu mestrado, eu fazendo entrevista com pacientes, com os balconistas na época, eu mostrava o aparelhinho, o inalador, perguntava, para que serve isso? Eles falavam comigo que a indústria colocou isso para essas cápsulas ficar balançando aí dentro da caixa, ou era um brinde, então ninguém entendia que aquele aparelho era uma insulina, por exemplo. Se você não sabe a técnica, igual a gente já pegou paciente aplicando dentro do umbigo, a bombinha, eu lembro um paciente muito carente que a família custou conseguir um profissional. Eu lembro que é um caso que me marcou muito porque eu era recém-formada, nem tinha dinheiro ainda, doutora Alice, nem tinha carro. Aí eu fui a pé na casa da paciente e falei, impossível, olha, a família cotizou, conseguiu um médico para ter um diagnóstico correto. Estava com um tratamento perfeito, corticosteroides com broncodilatadores. E o paciente não melhora, vai ser internado. Quando eu cheguei lá, Aline, o paciente não destampava a bombinha para usar. Então, são coisas assim que no mundo real estão acontecendo. E eu acho, viu, deputada, que a gente precisa de trazer uma discussão para além se a bula é digital ou se é de papel. Como transformar, porque essas bulas, elas são produzidas geralmente por técnicos. Como transformar as bulas numa linguagem simples e acessível.
Eu fiz agora, uma das etapas do meu doutorado foi construir materiais educativos sobre essas formas farmacêuticas complexas. Acho que os jornalistas têm que dar uma aulinha para os técnicos. Sim, vai ser maravilhoso. Deixa eu só interromper e chamar a pesquisa e a gente continua comentando. Ótimo. 84% da população pesquisada, ou cerca de 135 milhões de brasileiros, considera a bula em papel muito importante. Sobre a versão da bula que prefere, 42% gostariam da bula em papel dentro da embalagem dos medicamentos. 45% dos entrevistados optaram por bula em papel e também pelo smartphone. E 11% pelo smartphone. 2% não souberam responder. Entre as pessoas que gostariam da bula em papel, existe um percentual um pouco maior entre as mulheres, 88%, e os homens, 86%. Entre quem optou apenas pela versão digital, existe um percentual um pouco maior de homens. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha sobre a bula impressa de medicamentos. Ela foi encomendada pela Abigraf, a indústria das gráficas. E as entrevistas foram realizadas de forma presencial, com 2.007 pessoas de 16 anos ou mais de idade. Eu achei curioso, a diferença é pequena, mas eu achei curioso que traduz, de certa forma, o nosso cotidiano da mulher que é mais dedicada ao cuidado, da mulher cuidadora, da mulher que acaba levando as crianças ao médico, que acaba lendo mais a bula do que o homem. Exatamente. Então, a gente pode traduzir essa pesquisa em números reais para quem está nos acompanhando. Quer dizer, nós temos uma cultura tradicionalmente não digital, ainda uma diferença pequena, mas tradicionalmente mais feminina do que masculina, na área do cuidado. Qual seria o risco, por exemplo, de tirar a bula abruptamente, de não fazer a transição que a doutora falou, da gente tirar a bula abruptamente, se fosse o caso? É renegar informação a todos, né? A nossa sociedade, ela é diversa. E, infelizmente, independente de... E ainda vai ter um grupo de pacientes que o analfabetismo geral é realidade. A gente tem um grupo de pacientes que ele não vai entender nem a digital e nem a em papel. O que a gente vai fazer com esse cidadão? Esse cidadão precisa, igual a deputada mencionou, desse apoio profissional para que o mantra da nossa profissão seja cumprido, que é o quê? Que cada paciente desse país obtenha o máximo de benefício com menor risco. E uma das formas desse mantra cumprir é usar corretamente. Isso tem a ver com acesso à informação. Exatamente. Acesso à informação e também a garantia do acesso ao medicamento. Isso é fundamental. É importante dizer que o Brasil tem um grande parque de produção de genéricos, que as empresas estrangeiras praticamente deixaram de produzir no Brasil, que nós temos uma experiência enorme, larga, não é? nas relações internacionais do ponto de vista de concessões negociadas, não é? Ou seja, quebra de patentes. Isso nós tentamos nas vacinas, aprovamos nessa casa e o ex-presidente da República vetou. Foi muito duro isso, não é? Porque a nossa comunidade farmacêutica tem muita clareza sobre a importância do acesso ao medicamento. E essas populações mais carentes têm essas dificuldades. Então, por que apostamos, por exemplo, no letramento farmacológico dos agentes comunitários de saúde? Porque eles vão onde a polícia não vai. Eles vão lá no Brasil profundo, na comunidade mais distante, levar a vacina, pesar uma criança prematura, não é? Ver um idoso se está usando direitinho o antihipertensivo. O agente comunitário de saúde é o exército civil do SUS. Precisa ser valorizado. Mas os farmacêuticos é que precisam ensinar a eles em relação ao que dizer sobre o medicamento. Então veja a importância do farmacêutico na equipe
da estratégia da saúde da família. A outra coisa é dizer, olha, os produtores de bula que fizeram a pesquisa, eles não são, não é, digamos assim, deletérios, porque as bulas já são produzidas com papel reciclável, há um controle sobre isso no Brasil, não é, já há algum tempo. Essa é uma área que ambientalmente se, não é, enquadrou, né, nessa questão importante. Então, é material reciclável, floresta renovável, né, madeira de áreas reflorestadas, melhor dizendo. Estiveram na audiência pública maravilhosa que realizamos há 2 semanas atrás. Mas é evidente que a discussão não é o interesse econômico de quem imprime, é a necessidade da sociedade de se manter essa bula. E eu penso, olha, não somente a bula, como a diferenciação de grupos de medicamentos nos rótulos. Eu conheci um caso, ainda estudante, de uma senhora que deu nitrosin, que era um remédio para matar formigas e cupins, como Atroveran ao seu filho. Porque os rótulos eram iguais, o rapaz morreu, universitário, a mãe, não é, transformou-se numa pessoa traumatizada para o resto da sua vida. A minha mãe pingou Sorine no olho da minha avó que estava operada de catarata, porque as embalagens eram iguais. Essa é uma outra discussão. Então, nós queremos bulas mais claras, não é? Podemos, aí, olha, o Conselho Federal de Farmácia tem uma assessoria técnica brilhante, pode muito ajudar didaticamente, ter um corpo de comunicação que ajude, não é, a fazer bulas mais compreensíveis, sem deixar o aspecto técnico que faz a patente do medicamento ali. Aquilo é a certidão de nascimento do medicamento. O produtor tem que se preocupar, o industrial tem que se preocupar com isso. Assim como a farmácia com manipulação põe o percentual de cada substância, não pode deixar isso, porque pode ter adulteração, é necessário. Eu vou pedir para a gente rodar a próxima arte, porque a gente já está quase no Então, finalzinho do programa, para a gente não perder a oportunidade de comentar. Essa arte aqui mostra que 59 pessoas, 59% já tiveram problemas, 34% não tiveram problemas com acesso à internet para pesquisar sobre o medicamento, 7% não tem acesso simplesmente. Próxima tela. Ausência da bula em papel para a saúde de famílias, 83% consideram um problema, 16% não consideram um problema. Então, eu gostaria de comentar esses números e também de voltar a um assunto, porque a gente comentou aqui en passant que Rio Grande do Sul foi um problema. Eu suspeito que seja pela leptospirose e pela falta de esclarecimento, né? Então, gostaria de saber o que é exatamente que aconteceu no Rio Grande do Sul e se a falta de esclarecimento tem a ver com esses dados. Eles não têm no momento onde pesquisar, né? Não tem sinal de celular, não tem nada. Ou se é também a questão da falta da bula, que não existe mais para alguns tipos de medicamentos. Geralmente, quando a gente chega a discutir sobre medicamento, muitas vezes é baseado, né, na robustez, no nível de evidência dos estudos científicos. O que a gente tem visto no Rio Grande do Sul é que, além da robustez, o estoque do produto tem que ser considerado. Então, foi vinculado uma informação recomendando que todo mundo que tivesse submetido ao risco de estar nas enchentes resgatando, usasse o antimicrobiano a doxiciclina. Só que os estudos sobre a quimioprofilaxia de uso desse medicamento não são tão robustos. E sabe o que aconteceu, deputada? Acabou o estoque. Isso. E a gente está na curva de ascensão dos casos sintomáticos e confirmados. Começar agora. E aí? Então é muito sério, né? Através desse exemplo, é muito sério a articulação para informar sobre medicamentos, entendeu? Causa pânico. Na pandemia a gente teve um uso exacerbado, por exemplo, de antimicrobiano. Eu conheço pessoas próximas que usaram, estão lá com lesão otológica, assim, gravíssima de ter que usar aparelho por causa de surdez, por causa de uso exacerbado, ou uma indicação
sem respaldo, né? Vou pedir para a deputada comentar também, porque a gente já está no finalzinho. Bom, primeiro dizer da utilidade, Aline, desse momento, né? Porque nós podemos ter uma saída de bom senso e que a população responde nessa pesquisa. Então, dá para coexistir, mas não dá para tirar a bula de papel. É necessário coexistência, é justo. Quem quiser, pelo QR Code, acessa, tiver internet boa, mas não vamos tirar esse direito ao paciente. Eu não vou chamar de consumidor, a este paciente, especialmente as mulheres, que precisam saber se vai dar remédio ao idoso, se pode dar com problema cardíaco, com hipertensão. E a bula, em toda a sua complexidade, no alto da sua complexidade, ela é clara sobre isso. Não dê a gestante, não dê a lactante. Né? Isso, a bula é clara, é onde as mulheres olham primeiro. Então, essa é uma necessidade, que nós tenhamos aqui na Câmara dos Deputados o bom senso de fazer essa indicação, esta correção no projeto, né? Mantendo a bula e podendo coexistir com a digitalizada. Ao mesmo tempo, indicar acessoriamente. Vamos simplificar os conteúdos e vamos diferenciar as caixas de medicamentos por grupos de medicamentos. Uma outra questão é não permitir a venda de medicamentos como mercadoria em supermercados. Nós já derrotamos 3 vezes essa tentativa aqui na Câmara e ela surge recorrentemente. Esse é um problema muito grave, porque mesmo o medicamento isento de prescrição, os chamados MIPs, né, se usados fora de um contexto de indicação correta, eles podem gerar dano à saúde. Então, essa é a questão e eu quero parabenizar por ter pautado essa matéria. Eu queria agradecer e queria dizer que eu simpatizo também, tem uma questão emocional relacionada à bula que eu estava comentando com a doutora antes da gente começar. Meu avô, meu querido avô falecido, era farmacêutico, ele era o doutor da comunidade, ele resolvia tudo, costurava todo mundo, prescrevia tudo e eu aprendi a ler lendo bula. Porque ele lia bula em casa comigo, eu aprendi a ler lendo bula. Eu fui alfabetizada lendo bula. Muito obrigada pela presença das duas aqui no Elas Pautam. Pela oportunidade. Eu conversei sobre a necessidade ou não da bula impressa junto dos medicamentos com Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e com Josélia Frade, coordenadora técnica e científica do Conselho Federal de Farmácia. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam.